de 20 anos do seu último anúncio, vai receber o mais completo programa habitacional da sua história. É certamente a vitória dos que mais precisam. É a vitória que a gente celebra recordando as inúmeras pessoas, os inúmeros olhares de gente humilde com quem conversei, com quem dialoguei, com quem me inspirei ao longo da caminhada, quando ainda era candidato a prefeito dessa cidade, juntamente com Anísio. E os olhares dessas pessoas e de tantas outras, depois que passamos a ocupar essa função, o olhar de esperança dessas pessoas, o olhar de desejo, de fato, de que essa data, que esse momento um dia chegasse. É em nome dessas pessoas e com a alegria que eu trago comigo e a emoção que eu faço esse anúncio. Algo muito importante, uma batalha que começamos a trilhar desde o primeiro momento, desde o dia 8 de outubro de 2012, ainda na fase, no período de transição. Eu chamei o pessoal da Caixa Econômica Federal, né, o Mário Tonon esteve lá, falei: Tonon, estou te conhecendo agora, mas você vai me ver muitas vezes, porque isso aí é um desafio que nós vamos levar adiante, nós vamos conseguir realizar para a nossa cidade, ainda na época de transição. Iniciamos o governo com todas as demandas iniciais do governo, as urgências e tudo mais, e fomos amadurecendo a ideia. Quando chegou na metade do ano de 2013, nós começamos a canalizar mais fortemente os nossos esforços, a analisar de fato a possibilidade, junto ao programa do Minha Casa Minha Vida, junto ao Casa Paulista, que são os dois aportadores de recursos para essas 1.320 moradias, e começamos a conhecer quais empresas poderiam nos atender aqui, quais construtoras poderiam de fato cumprir essa tarefa tão importante na nossa história. E através da própria Caixa Econômica Federal e através da pesquisa que fizemos no mercado, nós encontramos algumas empresas bastante capacitadas, mas sem dúvida alguma, uma que demonstrou maior vontade de realizar, entendendo a urgência dessas moradias para a nossa cidade, porque diferente de outras cidades que têm projetos semelhantes em andamento, mas que não tem essa defasagem de tantos e tantos anos, mais de 20 anos. Eles entenderam essa necessidade e nós encontramos a Encamp. A Encamp é uma construtora com o melhor know-how nesse tipo de construção, Minha Casa Minha Vida, faixa 1. Ela é expoente, ela é mais que isso, ela está à frente das demais, porque o padrão de construção dos seus empreendimentos servem de referência, e são premiados inclusive, servem como referência para as demais empresas que trabalham junto ao programa do Minha Casa Minha Vida. E a partir do momento que a gente encontrou essa conjunção, né, Caixa Econômica disposta, empresa disposta, fomos atrás de um terreno também disponível e tentar fazer algo que é a parte mais difícil de tudo, fechar a conta. O Minha Casa Minha Vida, quando a gente fala num outro estado, onde a terra é mais barata, a conta fecha melhor, a conta fecha mais fácil. No estado de São Paulo, sobretudo na nossa região, né, que é uma região extremamente desenvolvida e valorizada, o preço do metro quadrado do terreno é maior e essa conta é mais difícil de fechar. E ela necessita, fundamentalmente, senão não acontece, da participação do Casa Paulista, que é um programa do governo do estado de São Paulo. E aí começam as peculiaridades dessa história, né? Eu busquei, desde o momento que a gente
alinhou essa possibilidade. Nós fomos procurar viabilizar junto à Minha Casa Minha Vida, junto à Caixa Econômica Federal. Falei pessoalmente com a presidente Dilma, né, quando ela esteve em Campinas. Entreguei pessoalmente a nossa demanda a ela. Ela acolheu com muita gentileza, inclusive. E fui na Batalha do Casa Paulista. Precisávamos de cerca de pouco mais de 25 milhões para que a conta pudesse fechar. E essa luta do Casa Paulista começou a tomar corpo quando o governador do estado de São Paulo esteve aqui em dezembro do ano passado, e eu vim com ele de Indaiatuba até Santa Bárbara, no mesmo carro. E eu fui falando de Indaiatuba até Santa Bárbara, a orelha dele estava vermelha já. Eu fui falando disso, fui falando de Corpo de Bombeiros, fui falando dos recursos necessários para revitalizar a Avenida Corifeu de Azevedo Marques, fui falar das obras de drenagem do Ribeirão dos Toledos na altura do Jardim Conceição, e falando do Casa Paulista. Governador, nós precisamos fazer isso, faz mais de 20 anos que não tem. E ele ouviu atentamente isso aí. E usou da sua sensibilidade para fazer algo que estava muito difícil, porque a gente chegou quase que no final do período e os recursos a gente sabia que estavam escassos. Conversei várias vezes com o então secretário de Habitação, Silvio Torres, que prontamente também nos atendeu. O governador, outras vezes, também despachei com ele pessoalmente. E numa data que fui para São Paulo assinar um outro convênio, de um outro assunto, cheguei lá até atrasado, porque vinha de um outro compromisso, e o governador já tinha acabado de começar a cerimônia. Puxei uma cadeira ali, no lugar reservado para os prefeitos, sentei, cumprimentei ele meio de longe. 5 minutos depois, veio a assessora direta dele me entregar um papel. Papelzinho desse tamanho, que eu guardo. Estava lá, Denis, o Casa Paulista está ok, assinado Geraldo. Falei, graças a Deus. E ali... E esse gesto simbólico do governador significa e reflete algo tão grande, tão desafiador. E através disso aí, começamos aí uma luta contra o tempo. Né? Os recursos do Minha Casa Minha Vida e do Casa Paulista, eles tinham tempo para ser viabilizados. A gente corria sempre contra o tempo. Então, precisava aprovar projeto, precisava aprovar licenças, precisava aprovar tudo. E eu não poderia, de maneira alguma, poderia ser leviano em falar de uma notícia desse tamanho sem ter a certeza absoluta de que ela aconteceria. Então fomos atrás de toda a documentação necessária, e aí entrou também a participação dos dois, da Caixa Econômica Federal, ajudando com agilidade, né, a tramitação dessa documentação toda, e a Encamp, que se demonstrou a escolha perfeita que nós fizemos para a construtora desse projeto aqui. Porque eles foram rápidos, eles foram ágeis, eles tiveram o caminho aberto, e qualquer coisa eles ligavam e a gente corria atrás para resolver em 24 horas, e assim foram tantas e tantas situações. Falei algumas vezes no programa de rádio que eu faço às sextas-feiras, que até no meio do mato eu me enfiei. Rafael estava lá, né, Antônio? Rafael estava lá, o Felipe estava lá, o Regis Filho, que é filho do Dr. Regis, estava junto, mais uma porção de técnicos. Tudo que foi possível, tudo que foi necessário, a gente correu atrás. Então foi eu quero, ao dizer tudo isso aqui, eu quero compartilhar com vocês desses dois parceiros somados ao governo do Estado de São Paulo, que foi fundamental para que isso tudo acontecesse. Então, nós estamos falando de um empreendimento, quando eu digo que é o mais completo, entre outras coisas, como faz parte do programa Minha Casa Minha Vida,
é para renda familiar de até R$ 1.600. São apartamentos de quase 48 metros quadrados, são 2 quartos, sala, cozinha, banheiro e área de serviço. Pessoas que muitas vezes não tiveram ao longo da vida água encanada. São 6 condomínios que formam o conjunto todo. Cada um desses condomínios tem estacionamento privativo, cada um desses condomínios tem área de lazer, cada um desses condomínios tem quadra poliesportiva, cada um desses condomínios tem salão de festa. O empreendimento ele é inteiro preparado para a acessibilidade para as pessoas com necessidade de locomoção. Preparado. 40 das unidades elas são entregues inclusive com todos os equipamentos instalados. As demais unidades são preparadas para receber esses equipamentos. Mais do que isso, o condomínio nasce com uma escola para atender a criançada aqui de Santa Bárbara do Oeste. Uma escola municipal que vai ser construída em conjunto com o empreendimento. Nasce também com um centro de referência de assistência social, um CRAS, que é para cuidar das pessoas nesse momento tão delicado de transição, né, Cristina? Onde pessoas vão precisar saber viver em condomínio, né? Muitas vezes conviver com situações que nunca tiveram oportunidade na vida, né? Situações advindas da dignidade de se morar bem, e muitas pessoas não tiveram ao longo da vida essa oportunidade até hoje. E além disso, é a realização de um sonho de todos nós. Então, antes de passar a palavra para o pessoal aqui falar, eu queria dizer e agradecer a Deus da gente ter conseguido isso. Algumas coisas ao longo dessa história que difíceis de explicar aqui, mas fáceis de entender, só aconteceram porque alguma coisa maior conduzia tudo isso. Eu quero testemunhar isso para vocês. Prazos que são impossíveis praticamente de se cumprir, documentos quase que impossíveis pela questão do prazo, situações adversas, e tudo aconteceu, tenho certeza, com a mão de Deus. Eu quero agradecer a Deus por isso, que Ele tem abençoado o nosso caminho, e certamente Ele vai abençoar não essa realização do governo, mas a vida dessas 1.320 famílias que vão ter uma oportunidade melhor, mais digna do mundo. Para fechar, eu gostaria de passar a palavra primeiro para o Mário Tonon, que é o representante da Caixa Econômica